Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje Neemias capítulo 5. Os pobres murmuram contra os ricos. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia: nós somos filhos e filhas, somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e os nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas se estão sujeitas, que já não estão no poder das nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Neemias repreende os ricos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: sois usuários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis os vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não andaríeis no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio das nações ou os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigiram deles. Então disseram: restituir-lhes-emos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme a esta palavra. Também sacudi as minhas vestes e disse: assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho, que não confirmar essa palavra. E assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. E também desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor a Deus. Como também na obra deste muro, reparação fiz, e terra nenhuma compramos, e todos os meus servos se ajuntaram ali à obra. Também os judeus e os magistrados, 150 homens, e os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies, e nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão desse povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo.
Neemias, capítulo 6. Os inimigos conspiram contra e intimidam Neemias. Sucedeu, pois, que ouvindo Sambalate o Tobias, Gesem o árabe e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me o mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: eis que faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta em sua mão, e o qual escreveu: entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. De modo que o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém eu mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as tuas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira alguma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa para me infamar e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas tuas obras, e também a profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuravam atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus, ele fez essa obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Porque muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas boas ações contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Neemias estabelece guardas. Neemias capítulo 7. Sucedeu que depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. E eu nomeei Hanani, meu irmão, e a Ananias, líder da fortaleza, sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel, temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto os que assistirem ali permanecem,
fechem a porta, e vós trancai-as e ponha-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um à sua guarda e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço, grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito o seguinte: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos exilados, que transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Ramias, Naamane, Mordecai, Bilzam, Esperete, Bigvai, Neum e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós 2.172, os filhos de Cefatias 372, os filhos de Ará 652, os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe 2.818, e dos filhos de Elão 1.254, e os filhos de Zatu 845, os filhos de Zacai 760, os filhos de Binui 648, os filhos de Bebai 628, os filhos de Asgade 2.322, os filhos de Adonicão 667, os filhos de Bigvai 2.067, os filhos de Adim 655, os filhos de Ater de Ezequias 98, os filhos de Rassum 328, os filhos de Bezai 324 e os filhos de Harif 112, os filhos de Gibeon 95, os filhos de Belém e de Netofa 188, os filhos de Anatote 128, os filhos de Bet Asmavet 42, os homens de Kiriate Jearim, Quefira e Beerote 743, os filhos de Ramá e Geba 621, os homens de Miquimás 122, os homens de Betel e Ai 123, os homens do outro Nebo 52, os filhos do outro Elão 1.254, dos filhos de Harim 320, os filhos de Jericó 345, os filhos de Lode, Hadid e Ono 721, os filhos de Senaá 3.930, os sacerdotes, os filhos de Gedaías da casa de Jesuá 973, os filhos de Imer 1.052, os filhos de Passur 1.247, os filhos de Harim 1.017, os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, dos filhos de Rodeva 74, os cantores, os filhos de Asaf 148, os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater e os filhos de Talmon, os filhos de Acube, de Ratita e de Sobai 138, os netineus, os filhos de Zia, de Rassufa e os filhos de Tabaote, de Querós, de Sia e de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Salmai, de Anã, de Gidel e de Gaar, os filhos de Reaías, de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeá, os filhos de Bezai e de Meunim, os filhos de Nefusim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Racuá e de Haror, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera e os filhos de Tamar, os filhos de Neziá e os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaaia, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratiel,
os filhos de Poquerete e Razebaim e os filhos de Amon, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá até o Harsa, Querube, Adom e Mer, porém não puderam provar que a casa de seus pais e a sua linhagem eram de Israel. E os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro nos livros genealógicos, porém não se achou então como imundos. Foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se apresentasse o sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, fora os servos e servas que foram 7.337, e tinha 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245. Os seus camelos, 435, jumentos, 6.720, e uma parte dos chefes dos pais contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro, em ouro, 1.000 dracmas, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes dos pais contribuíram para o tesouro da obra em ouro, 20.000 dracmas, e em prata 2.200 libras. E o que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 dracmas, e em prata 2.000 libras, e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e alguns do povo, os netineus e todo Israel nas suas cidades. Ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.